Ele fez o impensável. Salvou-me a vida. Mas isso despoletou uma revelação que abalou tudo. A verdade sobre a minha identidade veio à tona, chocando a família e amigos, e o castigo seguiu-se rápido: isolamento, julgamentos silenciosos. No meio do caos, encontrei força para enfrentar o meu eu real, transformando o choque em um caminho para a liberdade. A chuva caía como uma cortina impenetrável na Avenida da Liberdade, em Lisboa. Eu acelerava a moto, ignorando o asfalto escorregadio, ansioso por chegar a casa após um dia exaustivo no Chiado. De repente, os faróis de um carro surgiram do nada, cegando-me. O impacto foi brutal. A moto derrapou, o meu corpo voou e aterrou com um estrondo que ecoou na noite. Dor lancinante irradiava do braço e das costelas, mas o pânico sufocava tudo. Gritos ecoavam ao redor, luzes vermelhas e azuis piscavam, e eu mal conseguia respirar. "Calma, vais ficar bem", disse uma voz firme, cortando o caos. Uma mão agarrou a minha, ancorando-me à realidade. Era Tiago, paramédico do INEM, 28 anos, que se ajoelhou ao meu lado, avaliando os danos com eficiência. "Sou o Tiago. Aguenta aí, Diogo. Vamos tirar-te daqui." Eu, Diogo, 24 anos, designer gráfico numa agência agitada, mal conseguia responder. "Dói, tudo dói." Ele injetou analgésico rapidamente, coordenando a equipa para me colocar na maca. Cada movimento era uma explosão de agonia, mas a sua voz mantinha-me focado. "Respira devagar. Estou contigo." Na ambulância, ele monitorizava os sinais vitais, ajustando o soro enquanto o veículo corria para o hospital. "Tiveste sorte, o capacete salvou-te a cabeça, mas o braço parece fraturado e as costelas estão magoadas." Eu gemia, tentando processar. "Como sabes o meu nome?" Ele verificou o meu cartão de identificação na carteira, que tinha caído no local. "Encontrei isto. Liga para alguém, família." "A minha mãe, em Cascais." Ele ligou imediatamente, explicando com calma profissional. "O seu filho sofreu um acidente, mas está estável. Vamos para o hospital de Santa Maria." Ouvi a voz dela do outro lado, carregada de pânico, e senti culpa misturada com alívio. Tiago desligou e voltou para mim. "Ela vem a caminho. Agora descansa, o medicamento vai ajudar." Mas o sono não veio fácil. A dor persistia, e pensamentos invadiam-me. Por que é que eu vivia assim, sozinho, correndo riscos desnecessários? Tiago notou a minha inquietação. "Fala, se quiseres. Ajuda a distrair." Contei-lhe brevemente sobre o trabalho, a pressão dos prazos, a vida solitária em Lisboa. Ele ouvia, intercalando com as suas próprias histórias. "Faço isto há 6 anos. Perdi um amigo num acidente semelhante. Jurai nunca mais me sentir impotente." As palavras dele criavam uma ponte inesperada no meio da emergência. Chegando ao hospital, ele transferiu-me para a equipa médica, passando detalhes precisos. Fratura no braço direito, costelas possivelmente rachadas, sem hemorragia interna visível. Os médicos confirmaram com exames rápidos. "Sorte grande, rapaz. Podia ser pior." A mãe chegou minutos depois, olhos vermelhos, apertando a minha mão boa. "Meu Deus, Diogo, o que aconteceu?" Expliquei o pouco que lembrava, enquanto ela se sentava ao lado, recusando ir embora. Tiago despediu-se. "Melhoras, cuida-te." Mas algo na sua partida deixou um vazio. Naquela noite, no quarto do hospital, a dor física misturava-se com reflexões. Por que é que eu escondia tanto de mim mesmo? Sempre soube que preferia homens, mas o medo de reações, da mãe conservadora, dos colegas no trabalho, mantinha tudo trancado. O acidente abalara essa barreira, mas ainda não sabia o quão profundo ia o corte. No dia seguinte, acordei com o sol a entrar pela janela, o corpo rígido de dor. A enfermeira trocou o soro e aumentou a dose de analgésicos. "Estás a recuperar bem?" Alguém perguntou por ti na recepção. O meu coração acelerou. "Quem?" "O paramédico que te trouxe. Disse que só queria saber se estavas bem."
Pedi para o deixarem subir, ignorando o protocolo de horários de visitas. Tiago apareceu momentos depois, agora sem uniforme, carregando um ar casual. Oi. Não quis invadir, mas fiquei preocupado depois de ontem. Entra. Obrigado por voltares. Sentou-se na cadeira ao lado da cama e conversamos. Ele contou mais sobre o trabalho. Chamadas constantes, salvamentos no limite, o estresse acumulado. Às vezes perco o sono a pensar nos casos que correm mal. Eu partilhei a minha rotina. Projetos gráficos que consumiam horas, a solidão em Lisboa longe da mãe. Vivo no automático, sem tempo para nada real. A conversa fluía com facilidade, revelando semelhanças. Descobri que ele era vegetariano, gostava de fado para relaxar, fazia caminhadas na Serra de Sintra nas folgas. Eu confessei o vício em café forte e maratonas de séries à noite. Mas algo pairava, a minha atração crescente por ele, misturada com o medo de admitir a orientação. Tiago mencionou casualmente. Namorei um tipo há uns meses, mas terminou. O trabalho complica tudo. As palavras dele confirmavam o que eu suspeitava. Ele era gay, abertamente. Isso aumentava a tensão interna. Sentia-me atraído, mas hesitava em revelar-me. E tu? Alguém especial? Perguntou ele. Não, nada sério. Desviei, sentindo o peso do segredo. A visita durou quase 1 hora, até a enfermeira interromper para exames. Volto se quiseres, disse ele ao sair. Quero, respondi rápido demais. A mãe chegou logo depois, trazendo fruta e notícias de casa. Falei com os teus colegas, deram-te licença. Mas notou a minha distração. Quem era aquele rapaz? O paramédico que me salvou. Veio ver como eu estava. Ela franziu o sobrolho. Gentil da parte dele. Mas tens de ter cuidado com quem confias. As palavras dela ecoaram o meu medo interno. E se ela soubesse da minha atração? O dia passou em exames. Raio-X confirmou a fratura no braço e 3 costelas rachadas. Repouso absoluto por semanas, disse o médico. Alta prevista para o dia seguinte, mas com gesso e medicação. À noite, sozinho no quarto, mandei mensagem para Tiago. Ele tinha deixado o número. Obrigado pela visita. Significou muito. Resposta veio rápida. De nada. Como estás? Trocamos mensagens até tarde. Ele no plantão, eu na cama. Contou um salvamento recente. Eu falei de projetos parados. A ligação aprofundava, mas o conflito crescia. Eu queria mais que amizade, mas o segredo impedia avanços. Na alta, a mãe insistiu. Vem para Cascais uns dias. Recusei. Preciso da minha rotina em Lisboa. Ela cedeu, mas levou-me ao apartamento, ajudando a instalar-me. Chama se precisares. Sozinho, a dor voltava em ondas, mas pior era a inquietação. Mandei mensagem a Tiago. Em casa. Tudo bem, mas solitário. Ele respondeu. Folgo hoje. Posso passar aí? Levo jantar. Aceitei, coração acelerado. Ele chegou com ingredientes para massa simples. Cozinhou enquanto falávamos. Ele sobre o estresse do Enem, eu sobre a pressão criativa. A conversa virava pessoal. Ele admitiu solidão apesar da vida agitada. Às vezes questiono se vale a pena. Eu ecoei. Sinto o mesmo. Vivo escondido. Num impulso, após o jantar, aproximei-me. Tiago, sinto algo por ti. Beijei-o. Ele recuou gentilmente. Diogo, aprecio-te como amigo, mas não sinto o mesmo. Desculpa. O rejeição doeu mais que as costelas. Entendo. Menti, sentindo humilhação. Ele saiu, deixando-me sozinho com o conflito a ferver. Porque arrisquei. A mãe ligou nessa noite. Como estás? Desabafei parcialmente sobre o amigo. Ela pressionou. Há algo mais? Pareces diferente. O tensão subia. Esconder mais ou revelar? Decidi adiar, mas o segredo pesava como uma âncora. Dias depois, mensagens com Tiago continuavam, mas agora tensas, amizade forçada, atração não correspondida. No trabalho, via remota, colegas comentavam. Ouvi que tiveste um acidente grave.
Mas rumores circulavam. Alguém viu Tiago sair do meu prédio. Um amigo conservador perguntou: aquele tipo é teu namorado? Neguei, mas o pânico crescia. A mãe visitou notando mensagens no telemóvel. Quem é este Tiago? Por que tantas conversas? Pressionada, revelei: mãe, sou gay. Gosto dele, mas não é correspondido. Ela calou-se, olhos arregalados. Não pode ser. Isso não é normal para ti. As palavras cortaram. Sempre foste assim? Sim, mas escondi por medo. Ela saiu abalada, prometendo pensar. O conflito explodia. Rejeição romântica, agora familiar. Amigos distantes mandavam mensagens evasivas, evitando encontros. Sentia-me isolado, questionando tudo. Tiago ligou. Quero ajudar como amigo. Mas a tensão interna culminava. Precisava escolher. Esconder ou enfrentar. A rejeição de Tiago ecoou como um soco inesperado, deixando-me sem ar no silêncio do apartamento. Mas em vez de cortar laços, ele mandou mensagem no dia seguinte. Podemos falar? Não quero perder a amizade. Aceitei, marcando um café num spot neutro em Lisboa, longe de memórias do jantar. Chegamos ao mesmo tempo, e ele começou direto. Desculpa se te magoei. Valorizo o que construímos. Eu assenti, forçando calma. Eu é que impulsionei. Vamos manter como amigos? Concordamos, mas a tensão pairava. Nos dias seguintes, mensagens voltaram ao normal. Ele partilhava plantões caóticos no INEM, como um salvamento num incêndio onde salvou uma criança no último segundo. Eu contava avanços no trabalho remoto, projetos gráficos que exigiam foco, apesar do gesso. A ligação aprofundava sem romance. Ele revelava vulnerabilidades, como o burnout da profissão. Às vezes penso em mudar, ensinar paramédicos em vez de correr riscos diários. Eu confidenciava medos profissionais. Sinto que o design me consome, sem espaço para a vida pessoal. Uma semana depois, ele sugeriu uma caminhada na Serra de Sintra, para desanuviar. Aceitei, precisando de ar fresco. Durante o percurso, conversamos horas. Ele falou da infância em Cascais, perto da mãe doente que o inspirava a cuidar. Eu admiti a perda do pai cedo, deixando-me responsável pela mãe. Ela depende de mim emocionalmente, disse eu. Isso pesa. Ele ouviu, oferecendo conselhos práticos. Equilíbrio é chave. Não carregues tudo sozinho. A atração não sumia, mas transformava-se em admiração. No trabalho, rumores cresciam. Um colega viu-nos juntos e perguntou: aquele é teu amigo especial? Neguei, mas o desconforto aumentava. A mãe ligava diariamente, notando mudanças. Pareces mais animado. É por causa desse Tiago? Desviei. Só amizade. Mas o segredo corroía. Esconder a orientação tornava cada conversa uma mina. Tiago convidou-me para um concerto de fado num bar em Alfama. Aceitei. E lá, entre canções melancólicas, ele confidenciou: ser gay no INEM não é fácil. Comentários velados, mas ignoro. Isso abriu porta. Eu entendo. Sempre soube que prefiro homens, mas nunca disse. Ele sorriu encorajador. Quando estiveres pronto, é libertador. A confissão aliviou, mas gerou conflito interno. E se a mãe descobrisse? Dias depois, ele ajudou com fisioterapia caseira para o braço. Movimenta assim, devagar. O toque profissional era torturante, reavivando sentimentos. Uma noite, após um plantão duro, ele ligou. Perdi um paciente hoje. Dói. Consolei-o, partilhando minha própria ansiedade. Sinto-me preso na rotina, com medo de mudanças. A empatia fortalecia o laço, mas a atração não correspondida fermentava a tensão. No trabalho, pressão subia. Chefe exigia prazos apertados, ignorando a recuperação. Entrega ou arranja substituto. Estresse acumulava, e Tiago notava. Precisas de apoio real. Sugeriu juntar-me a um grupo de suporte LGBT online. Hesitei, mas entrei anonimamente, lendo histórias semelhantes. Isso ampliava perspectivas,
mas conflitava com o medo familiar. A mãe visitou inesperadamente. Vi mensagens no teu telemóvel da última vez. Quem é ele de verdade? Menti. Só amigo. Mas ela pressionava. Não me enganas. Há algo mais. O confronto aproximava-se, e a relação com Tiago, agora profunda, empurrava-me para o abismo da verdade. Semanas passavam, e um evento acelerou tudo. Tiago organizou um jantar com amigos dele, todos abertos sobre identidades. Lá, senti-me exposto, mas acolhido. Bem-vindo ao clube, brincou um. Mas ao voltar, dúvida assaltava. Podia eu viver assim? A tensão com a mãe explodia numa chamada. Venha a Cascais este fim de semana. Precisamos falar. Aceitei, sabendo que o segredo rachava. Tiago mandou encorajamento. Sê honesto contigo. O conflito interno fervia. Aprofundar a amizade significava arriscar tudo. O confronto com a mãe irrompeu como uma tempestade iminente quando cheguei a Cascais e ela atirou. Vi fotos vossas online. Explica-te. Neguei no pânico, mas ela insistia. Não sou cega. És assim? O ar pesava, e admiti. Sim, mãe, sou gay. Ela recuou, olhos cheios de choque. Como pudeste esconder? Isso não é para a nossa família. As palavras feriam, evocando anos de tradições conservadoras. Vais envergonhar-nos, disse ela, virando costas. O isolamento começou imediato. Ela cancelou chamadas, mandando mensagens frias. Preciso de tempo. No trabalho, rumores espalhavam-se. Um colega conservador ouviu e comentou. Cuidado, isso afeta a imagem da agência. Clientes cancelavam reuniões, pretextando conflitos de agenda. Sentia traição por todos lados. Amigos distantes sumiam, respondendo evasivamente, estou ocupado. Tiago tentava ajudar. Passa por isso, eu ajudo. Mas a crise aprofundava. Atração não correspondida virava dependência emocional, gerando culpa. Uma noite, desabafei com ele. Perco tudo por ser eu. Ele respondeu, não perdes os verdadeiros. Mas pressão social crescia. Posts anônimos em redes locais julgavam tipos como eu. No grupo LGBT, lia histórias de rejeição, mas aplicá-las doía. A mãe ligou finalmente. Vem falar com a família alargada. Eles sabem. O encontro em Cascais foi tenso. Tios acusavam. Isso é fase, arranja ajuda. Saí humilhado, sentindo zanga misturada com dor. Tiago marcou o encontro. Não cedas. Mas discuti. Fácil para ti, que assumes. Ele defendeu. Lutei por isso. A amizade rachava sob pressão. No trabalho, chefe chamou. Fofocas afetam produtividade. Resolve. Ameaçado de demissão, estresse culminava em insônias. Amigos traíam. Um vazou detalhes, espalhando mais. Isolado, considerei recuar, negar tudo. Mas crise interna explodia. Quem era eu sem verdade? Tiago insistia. Procura apoio profissional. Marquei terapeuta, mas sessões revelavam medos profundos. Rejeição paternal internalizada. A mãe piorava. Muda ou afasta-te. O ultimato cortava laços, forçando escolha. Conflitos acumulavam. Perda de rede social, ameaça laboral, atrito com Tiago. Uma emergência no INEM o afastou. Plantão duplo, falamos depois. Sozinho, crise atingia pico. Trair-me ou enfrentar. A decisão irrompeu num impulso furioso. Confrontei a mãe por videochamada, declarando: aceita-me ou perde-me. Ela chorou. Não consigo mudar crenças. O corte veio rápido. Bloqueei contactos, rompendo laços tóxicos. No trabalho, defendi-me ao chefe. Minha vida pessoal não afeta o profissional. Ele cedeu, mas tensão permanecia. Com Tiago, marquei encontro decisivo. Preciso espaço. A atração complica. Ele assentiu. Entendo, mas fico como amigo. A separação doía, mas libertava. Luta interna intensificava. Terapias revelavam padrões. Medo enraizado na perda paterna. Juntei-me a eventos LGBT em Lisboa, conectando com histórias semelhantes. Um mentor aconselhou:
constrói rede nova. Amigos antigos traíam mais. Um postou acusações online, forçando-me a reportar. Conflito escalava. Família alargada pressionava a mãe, que mandava indiretas via primos. Volta ao normal. Ignorei, focando em mim. Tiago ajudou indiretamente. Mandou recursos sobre resiliência. Uma crise laboral explodiu. Cliente conservador soube e cancelou contrato grande. Chefe culpou-me. Resolve ou sai. Demiti-me impulsivamente, arriscando finanças. Sozinho, lutei por emprego novo, enviando currículos. Terapeuta empurrava. Escolhe autenticidade. Culminação veio num evento. Conheci aliados ganhando força. Liguei à mãe. Dialogamos sem julgamentos. Ela aceitou relutante. Tento. A conversa foi crua. Expus dores. Ela admitiu medos. Rompimento parcial virava ponte frágil. Com Tiago, reconectei platonicamente. Apoio-te. A batalha resolvia. Priorizei identidade, rompendo com tóxicos, escolhendo crescimento. A aceitação surgiu como uma luz gradual. 6 meses após o acidente, quando a mãe ligou. Venho a Lisboa. Falamos. Encontramo-nos, e ela admitiu. Errei no julgamento. Amo-te como és. O abraço selava reconciliação, fortalecendo laços com honestidade. No trabalho novo, numa agência inclusiva, prosperava sem máscaras. Tiago tornava-se aliado próximo. Orgulhoso de ti. Encontrei paz na identidade, juntando-me à advocacia LGBT, partilhando histórias para ajudar outros. Justiça veio na autoaceitação. Rejeições passadas ensinavam resiliência. Esperança brilhava. Momentos difíceis forjam forças. O acidente provou. Verdades escondidas, quando enfrentadas, levam a vidas plenas. Partilha nos comentários. Já enfrentaste rejeição e saíste mais forte? Subscreve para mais histórias de superação. Apoia o canal com like ou membership. Juntos, promovemos aceitação e resiliência.